Olá, então agora vamos conversar um pouco sobre tipos genéricos. Uma breve motivação por que de se usar tipos genéricos. Mas também existe aí um roteiro de exercício para poder ser feito, para vocês revisarem tipos genéricos, tá? Para a gente começar a nossa conversa, eu vou precisar importar o projeto da aula de revisão de hoje. Vocês fazem o download dele, na aula de revisão sobre tipos genéricos, descompactam ele em alguma pasta e importam ele como um Maven Project aqui no Eclipse e vocês estão prontos para começar a trabalhar. Tá? Isso está explicado no próximo vídeo também. Note que vocês têm alguns arquivos aqui que vocês precisarão ler e outro que tem dizendo o que vocês precisam fazer no roteiro. Tá? E também um vídeo explicativo. Só lembrando que aqui a gente vai reaproveitar o pacote cliente e o pacote conta, contendo todas as estruturas do sistema bancário que eu tenho mostrado para vocês. E aqui nós temos aqui o repositório. Notem que o repositório de cliente nada mais é daquele repositório de clientes em array que foi implementado lá em conta. Aqui ele tem métodos aqui, ele trabalha com estrutura que é um array de cliente e ele tem métodos para poder manipular clientes. Tá? Repositório de contas, por sua vez, ele também é uma coleção que manipula contas. Tá? Vamos considerar aqui esse repositório cliente, esse repositório de conta, contendo apenas esses métodos daqui. Se você observar, olha, procura índice, método existe, método inserir, atualizar e procurar que retorna uma conta abstrata e o remover. No repositório de clientes, nós temos os métodos procurar índice, o existe também, o inserir também, o atualizar e o procurar que retorna um cliente e o remover. Ou seja, eles possuem os mesmos métodos, só que manipulam objetos diferentes. Tá? A grande questão é, será que eu consigo generalizar esse repositório? Certo? Ou seja, ter um tipo só de repositório que suporta diversos objetos? A resposta é sim, e existem diversos recursos para isso. A primeira coisa que a gente pode pensar é um repositório que ele vai, primeiro, ter um repositório genérico, tá? Onde esse repositório genérico ele não vai guardar um objeto cliente ou um objeto conta, ele guarda a classe object, tá? E teria a mesma estrutura, os mesmos métodos. Tá? E como é que ele trabalharia? O procurar índice, ele recebe um object, ele vai lá e procura esse object, onde a comparação é feita com o equals. Tá? O existe também, certo? Que ele faz uso do procurar índice, que por sua vez usa o equals, o inserir, que insere um novo objeto lá, o atualizar, que procura o índice lá desse objeto utilizando o equals, quando encontrar, substitui, tá? E o procurar também e o remover também. Note que o procurar índice é um método bem estratégico nessas classes. Tá? Aí, o que é que você poderia fazer? Esse repositório, ele aceita qualquer tipo de objeto. Então, você poderia implementar, por exemplo, um repositório de conta herdando desse repositório genérico, tá? Mas você vai sobrescrever os métodos para que ele aceite só uma conta. Relembrando que o repositório genérico, como aceita object, certo? Pelo princípio da substituição da herança, ele aceita object ou qualquer subclasse de object. Lembrando que todo objeto em Java que você instancia, ele automaticamente é um subtipo de object. Tá? Então, qualquer objeto aqui que você manipule, ele vai ser aceito. Ok, pessoal? Mas se você quer inserir apenas conta, você precisa sobrescrever esses métodos para poder aceitar a conta. Então, por exemplo, vocês poderiam perguntar, eu posso ter um outro método aqui que seria não um object, mas aqui uma conta. Poderia, tá? Essa conta bancária, ele aceitaria importar essa conta, inserir essa conta também. Mas se você não sobrescreve um método, isso daqui ficaria como um método a mais. Então, a sua classe continuaria ainda aceitando o inserir de qualquer object lá dentro. E você quer restringir isso daqui a contas. Então, a forma de você fazer isso seria sobrescrever o método do jeito que está na superclasse. Se o novo for do tipo
conta abstrata, você chama o super.inserir. Se não for do tipo conta abstrata, essa inserção não vai ser processada. Então, você consegue dinamicamente saber que ali dentro só vai guardar contas abstratas, mas sintaticamente você não consegue restringir o tipo do objeto a que ele seja obrigatoriamente uma conta abstrata. Ok, pessoal? Então, isso é uma abordagem que funciona, mas vai trazer problemas para vocês, né, com relação a vocês forçarem a eles aceitarem um determinado tipo de objeto nos métodos. Na hora que você vai também mexer com esses repositórios daqui, por exemplo, aqui eu instancio um repositório de cliente, um repositório de conta e um repositório genérico. Tá? Crio um determinado cliente, aqui 2 clientes, e insiro eles dois no repositório de clientes. Ele aceita perfeitamente. Tá? No repositório de conta, eu crio conta, poupança, conta bonificada, certo? Poderia criar também conta imposto, sendo ela uma conta abstrata, então ela iria aceitar também. Tá? E fazer a inserção dessas contas todas num repositório de contas, tá? Que esse repositório de conta, ele aceita apenas conta abstrata, tá? Mas veja que eu posso inserir também no repositório genérico, eu posso inserir a conta C1, posso inserir o cliente C1 e posso inserir a conta C2, ou seja, o repositório genérico, ele não tem como restringir o tipo do objeto que eu passo para ele como parâmetro para ele inserir. Ok, pessoal? No repositório herdado, eu também não tenho como inserir. Ele vai estender do repositório genérico, certo? Mas ele, em tempo de execução, não vai aceitar o cliente. Então, vamos aqui executar isso daqui em modo de debug para a gente ver. No rep, que é um repositório de contas genérico, tá? Ele é genérico, que aceita qualquer coisa. Ele vai inserir um cliente, clientes e contas. Mas no repositório de contas herdados, eu não vou conseguir inserir clientes. Ok? Vou só mostrar aqui para vocês a execução. Pronto, parou aqui nesse ponto. Certo? Eu tenho o meu repositório aqui, rep, que é um repositório genérico. Tá? E aqui dentro dele, ele tem um arrayzinho de objetos, que aqui está nulo. Tá certo? De início não tem nada. Vamos ver o que é que ele insere lá dentro. Executando essa linha, já inseriu um objeto aqui dentro. Ó, já tem uma conta, tá? Que foi a conta C1. Aqui já tem o cliente inserido. Aqui já tem uma outra conta também inserida, que é a poupança nesse caso. Tá? Vejam que ele não tem restrição nenhuma, porque ele aceita qualquer objeto. Vamos agora ver no caso do repositório herdado. Certo? Qual vai ser, se ele vai permitir ou não a inserção de clientes. Tá? Então, aqui, inserindo, aqui ele inseriu uma conta, mandando inserir o cliente, eu vou entrar na chamada desse método para que vocês observem mesmo. Certo? É um método que foi sobrescrito em repositório herdado e ele aceita um objeto, mas ele faz o teste se é do tipo conta abstrata, que nesse caso o novo objeto é do tipo cliente, ele não vai inserir, tá? E aqui ele vai inserir a outra conta em repositório herdado. Deixa eu mostrar aqui para vocês o arrayzinho dele. Conta e poupança. Ou seja, ele não inseriu o cliente. Tá? Então, é uma forma da gente conseguir evitar a inserção de objetos indesejados. Mas, sintaticamente, eu não consigo restringir o tipo do objeto manipulado, tá? Utilizando essa solução. E mais ainda, esse procurado daqui, tá? Que é vamos supor aqui um objeto que eu estou procurando, certo? Conta abstrata. Conta abstrata, que é o objeto procurado, o repositório herdado, quando eu procurar, ele vai voltar ainda um object, tá? Eu sobrescrevi esse método, mas ele vai voltar um object. Como ele volta um object, eu não tenho como atribuir isso a uma conta abstrata. Tá? Então, eu preciso fazer um cast para conta abstrata. Aqui, em tempo de execução, eu tenho certeza de que ele não vai me voltar
um objeto que não é do tipo conta abstrata, porque esse repositório herdado, ele faz testes antes de inserção e só realmente manipula contas abstratas. Ok, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver que nós temos uma forma de resolver isso, certo? Bem mais elegante e conseguir restringir o tipo que um repositório aceita para um tipo específico, utilizando essa ideia de tipos genéricos de Java. Ok?